Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um sábado de comentário, né? E o tema de hoje são os exilados. Antes de começarmos o comentário, eu vou fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário, né, nesse sábado. E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar iniciado mais um comentário de sábado. Dizemos dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Então, vamos começar. Então, o tema de hoje são os exilados, né? Eu separei aqui alguns tópicos, né? O primeiro tópico é do livro que nós vamos, que é onde tem todos os conteúdos que eu vou falar. O segundo tópico é a formação do planeta. E o terceiro, como os seres, né, habitaram a Terra. E o outro item é Adão e Eva. Aí eu falo aqui dos capelinos, né? Foram os exilados, os 6 exilados, né? Os capelinos, os orientais, os negros. Mas eu vou falar mais dos arianos e hindus, né? Aí eu faço uma observação porque os arianos e hindus tiveram uma união, né? Porque eles já traziam isso de capela. E aí a formação deles, né, dos arianos e hindus, que vem ser os Vedas, né? Então eu vou falar alguma coisinha, um pouco, né, sobre essa formação. Vou falar dos sânscritos, né, sânscritos, que é a mãe de todas as línguas, né? Vou falar das castas, superiores e inferiores. Vou falar do Brahma, que era o Deus dele, Deus Criador. É como nós temos nosso Deus, ele tinha o Brahma. Aí eu vou falar de tudo que nós conhecemos sobre o Dharma, Karma, causa e efeito, Yoga, meditação, Samsara, Nirvana, os chakras, reencarnação, encarnação, porque tudo isso vem dos Vedas, tá? Aí surge depois nos Vedas 2 escolas religiosas. Uma que era o Jainismo, né, que foi no século V, né, e outra que era o budismo, né? E vou também falar sobre o porquê eles sabia de técnica de guerra nuclear, né? São esses itens que eu vou falar. Então, o livro que é indicado, né, que é A Luz do Cosmo, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Então, Emmanuel, ele traz, né, a formação, fala dos exilados, a formação da Terra até a regeneração, tá? Até o momento de regeneração que nós já estamos entrando, e a partir de 2057 nós teremos, as regras serão colocadas, né? Então, nesse livro, né, a Caminho da Luz, tem todos esses itens que eu vou falar. Então, quem quiser se aprofundar mais, né, estudar mais sobre o tema, é só dar uma procurada nesse livro. Porque esse livro, ele sintetiza a Bíblia, né, pelas informações que ele tem. Então, vamos falar sobre o planeta Terra, a formação do planeta Terra.
né, a formação do planeta Terra. O que acontece? O planeta Terra, um dos seus fundadores é o Mestre Jesus de Nazaré, né? Então a Terra ela vai se formar como qualquer planeta, né? Tendo asteroides explodindo no planeta, né? Estrelas morrendo, né? Porque dentro das estrelas nós temos ouro, nós temos a opção de metais, prata, precioso, e quando essa estrela morre, vai ser criado dentro dela um buraco negro. Esse buraco negro vai sugar, né, todo essa energia, e depois que ele vai ficar todo cheio, ele vai botar para fora. E essa forma de ele colocar para fora, o que acontece? São essas energias que caíram aqui no planeta, né? E aí nós temos gases, né? O gás, o petróleo, né? Tudo isso que ficou preso no magma, né? Na Terra. E aí todas essas explosões, depois vai ter a parte líquida também, vai haver formação dos oceanos. Os oceanos, como a Terra é muito violenta, muito primitiva, eles saíam da parte que eles ficam até hoje e vinham até a Terra, né? E aí começa a ter os seres aquáticos sendo criados, né? Aí o que acontece? Um planeta pequeno, menor do que a Terra, choca com a Terra, né? Então, os fragmentos, né, desse choque de uma parte da Terra, surge a Lua. A Lua se torna um satélite natural da Terra. E a Lua, ela tem um magnetismo muito forte que ela atrai a Terra, né? E com a formação da Lua e essa atração desse magnetismo forte da Terra para a Lua, né, foi formado o movimento de rotação. Esse movimento de rotação ele consegue colocar, né, botando a maré baixa, a maré alta, e aí, com o aparecimento da Lua, os oceanos iam, né, e voltavam com essa maré alta e maré baixa. Aí o que aconteceu? Esse ser, quando a maré ficava alta e depois a maré ficava baixa, essa água ficava poça d'água na Terra. E essa poça d'água na Terra tinha os seres que eram dos oceanos, né? Seres aquáticos. E esses aquáticos que saíram, que quando ficava essas poças d'água se misturavam com a Terra. E aí foi formando. Aí os espíritos foram encarnando nesses seres, né, até chegar os seres humanos atuais. Aí o que acontece? Todo espírito, todo espírito, ele passa pelo reino mineral, depois vai para o reino vegetal, depois vai para o reino animal, depois vai para o reino hominal, que é o nosso reino, e depois para o reino angelical. Então, os seres, eles fizeram primeiro eles vieram no reino mineral, na Terra, dentro dos oceanos, passaram para o reino vegetal, né? E depois veio para o reino animal. Reino animal, reino hominal, que é o reino humano, né? E aí vamos falar dos exilados. Nós já falamos a formação da Terra, né? Agora vamos falar, já falamos dos seres vivos, né, que chegaram à Terra. Agora vamos falar dos exilados. Eu falei que existem 6 grupos, né, que estão aqui no planeta Terra. Então, o Mestre Jesus de Nazaré, ele é governador do planeta Terra e governador de mais 5 planetas.
Então ele é governador de Capela, Sírios, Quirón, né? E planeta Terra, Quirón, e um planeta que tem informação. Então, o que acontece? Quando nós temos cada planeta, ele tem um período do espírito evoluir ali, né? Então, esse período de evolução de cada planeta, ele vai de 7.000 anos. Nós já adentramos já no planeta de regeneração, mas a regra do planeta de regeneração vai só começar a partir de 2057. Então, já passamos 7.000 anos no planeta de prova e expiação. Então, quem não for aprovado, não vai para o planeta de regeneração, ele vai para um planeta mais atrasado. Aí vai ser convidado, né, para ir para sair do planeta, porque ele não conseguiu evoluir como os outros, que evoluíram para ir para um planeta de regeneração. E isso, como Jesus, ele tem um planeta, ele é governador de Sírios, que é um planeta feliz, Capela, que era um planeta de prova e expiação, agora é um planeta de regeneração, o planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, mas está passando por um planeta de prova de regeneração, Quirón, um planeta primitivo, e outro planeta que está em construção. Aí é escolhido, né, para onde que vai. Então, aí vieram para cá primeiramente os orientais, eles são de outros planetas, né, e foram expulsos também dos planetas deles, porque eles não conseguiram evoluir. Aí vem para o planeta Terra. E aí vem eles, né, e com os africanos, né? Só para fazer uma observação, os africanos, quando vieram para cá, eles não eram negros, eles eram uma cor azulada. Às vezes a gente vê alguns negros, né, de cor assim, meio azulada, era o que iniciou, né, esse grupo, né? E depois vieram os 4 capelinos, que vieram de Capela, que foram expulsos. Esses 4 capelinos vieram para cá, para o planeta Terra, por causa de Jesus. Então, Jesus conseguiu a transferência porque ele governava aqui também, né? Então, há negociação. Então, quando esses espíritos que vieram de Capela, o que acontece? Quando os espíritos são expulsos, né, do planeta, que não conseguiu evoluir, ele vai para um planeta mais atrasado. E o planeta Terra é um planeta primitivo. Então, só para a gente ter uma ideia, eles lá estavam acostumados com celular, internet, uma opção de coisas que nós temos aqui agora. E vai um planeta que é do primitivo dos homens da caverna. Era aqui. Então, eles tiveram que, para fazer essa transição, eles tiveram 1000 anos para se preparar, né, para encarnar. E também começa, a partir deles, começa a ter a enxertise. Então, enxertise do perispírito, que era primitivo, com o perispírito dele, né? E aí começaram o que nós somos hoje, né? Nós somos essa herança. Aí tem outro detalhe também. Você fala assim, mas os indígenas, eles não são primitivos? Não são primitivos. Os indígenas, o que acontece? Foram espíritos muito duros, muito assim, bravos, muito ruins, que agora estão vindo com um espírito mais humilde numa encarnação, para entender essa humildade que eles não tinham no passado. Então, o espírito primitivo não o espírito indígena não é um espírito novo, né? É um espírito assim ainda muito novo, não é. É um espírito que em outras encarnações foram muito duros, né? Muito bravos, não quiseram evoluir muito, não sabiam trabalhar a sua humildade, agora estão trabalhando a sua humildade.
E os espíritos que vieram da escravidão foram espíritos brancos, né, que foram muito ruins também e vieram na escravidão para aprender. Então são essa diferença, né, que nós temos que fazer essa colocação de entendimento, né? E aí voltando para os capelinos, que é onde que eu vou me prender mais em dois grupos. Então nós temos esses grupos, né, capelinos, vão trazer para nós a fábula de Adão e Eva. Aí, por que a doutrina espírita não acredita em Adão e Eva? Porque a doutrina espírita não acredita em pecado capital, né? E por que não acredita em pecado capital quando se fala de Adão e Eva? Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Então, Caim mata Abel, né? Se Adão e Eva foram os primeiros habitantes, vamos ter um problema aí. Quando Caim mata Abel, né? Caim vai para uma cidade. E na cidade tinha habitantes. E aí que ele conhece a sua esposa e casa lá. Então, se nós viemos de Adão e Eva, como Caim vai para uma outra cidade que já tinha habitantes e já tinha pessoas mais velhas do que eles, né? Mais velhas do que Adão e Eva, e ele consegue se casar. Então, por isso que a doutrina espírita não acredita em pecado capital e não acredita nessa fábula de Adão e Eva, né? E por isso que a doutrina espírita não faz batizado. Porque qual a finalidade do batismo? É curar os seus pecados, né? Para que não tenha pecados futuros, né? Então, como a doutrina espírita não acredita no pecado capital de Adão e Eva, a doutrina espírita ela acredita em pecados, né? Pecados são os erros. Mas como ela não acredita no pecado de Adão e Eva, né? Nesse contexto, ela não acredita no pecado capital, né? E por isso que não existe o batismo dentro da igreja, dentro da doutrina espírita. Existe pecado nosso, existem nossos erros. Isso aí é uma coisa normal, por isso estamos aqui resgatando os nossos erros, né? Então, sobre esse aspecto que eu faço essa colocação. Então, eu vou falar agora, né, vieram 4 grupos de capelas, né? São 6 grupos ao total, 4 de capela, mais 2 grupos de outros planetas, foram os orientais e os africanos. E de capela houve 4 grupos: os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus, né? Onde Jesus vem encarnado. Se encarnou, né? Nos hebreus. Mas eu vou me prender em 2 grupos, que é os arianos e hindus, né? Os arianos, eles foram ali para Oriente, ali no Oriente Médio ali, né? E depois aí os hindus foram para a Índia. Só que os arianos eram muito dominadores, né? E tentou dominar a Índia, não deu certo, só que eles fazem uma união. Dessa união, ela chama-se os Vedas, né? Que foi a união, né, na Índia dos arianos e dos hindus. Então, como é que a gente sabe discernir quem é arianos e quem é hindus, né, dos Vedas na Índia? Então, nós temos as cores clara, brancas, de olhos azuis, são arianos. Aqueles mais moreninhos, né,
que são mais mulatos, eles são hindus. Essa é a diferença. A gente saber da origem quem é ariano, quem é hindu. Né? E aí eles formaram muita coisa que hoje nós conhecemos, né, que vem da formação deles. Agora, só vou fazer uma pequena observação. Por que desses 4 grupos de capela, houve a união entre os arianos e os hindus? Porque em Capela eles já tinham essa união, então eles trouxeram isso no perispírito deles e conseguiram fazer essa união. Né? Então, a primeira coisa que eles tiveram, chamado sânscritos. Os sânscritos era a língua deles. Então, é a mãe de todos os idiomas, né? O sânscrito. E depois nós tivemos lógico que cada um vai ter vão ter um deus. E o deus dele chamava Brahma. Então o deus dos Vedas chamava Brahma. Aí nós vamos entender a palavra Dharma, Karma, causa e efeito, os chakras, reencarnação, Sansara, Nirvana, tudo isso, encarnação, todas essas palavras vêm dos Vedas. Hoje nós falamos muito em reencarnação, mas reencarnação vem dos Vedas, né? Dos arianos, né? Que eles cultuavam tudo isso, né? E os chakras, o André Luiz aproveitou muito. Ele começou a falar dos chakras trazidos dos Vedas. Ramatiz também falava muito do chakra trazidos dos Vedas também. Né? Então, a importância dos Vedas para a gente, o que a gente fala hoje, de karma, né? Que é uma causa e efeito, e causa e efeito eles já falavam. O Dharma simboliza não fazer mais karma, né? Não ter mais karma, né? Sansara, o espírito só pensa só fazer encarnação, só encarnar. Nirvana já é o pensamento da evolução espiritual, né? Então nós temos isso já era colocado por eles. E depois eles fundam duas escolas religiosas, o Jainismo, que é no século V, né? E o Budismo. O Jainismo, ele é a libertação do espírito. E aquele espírito que ganha o mundo. Então, Jesus ganha o mundo, né? Já falava, ele ganha o mundo, ele ganhou o mundo, né? Então, ele se libertou, a libertação, ele se liberta do materialismo e com a espiritualidade ele ganha o mundo. O budismo, ele não veio, ele nasce, né, dos Vedas, mas ele não se cristaliza ou não se estrutura de início na Índia. Ele vai dos orientais, que ele vai na China, no Japão, na Coreia, nos países orientais que ele vai se estruturar. Que é o desapego à matéria, né? Então, o budismo é o desapego da matéria, né? E esse desapego, ele vem, essa escola religiosa vem, né? E tendo o seu Buda, né? Sendo o seu principal líder nesse contexto, que era um indiano. E aí nós tivemos também, ainda tem até hoje na Índia, são as castas. Nós temos as castas superiores e as castas inferiores. Essas castas superiores, elas não se relacionavam e não se relacionam ainda com direito com as castas inferiores. Então, quem nascia na casta superior não poderia
se relacionar de casamento com a casta inferior. Casta inferior, ainda existe isso. Agora, nos centros urbanos da Índia, estão liberando o casamento de casta superior com casta inferior. Então, se você lá nascer na casta inferior, na miséria, você vai ser miserável do seu nascimento até a sua morte, né? Só se a pessoa hoje for casar nasceu na casta inferior, vai casar com uma pessoa da casta superior no centro urbano, ele pode sair daquela vida, mas exceto isso não. E a eleição lá, a votação é por blocos de casta superior e de casta inferior. Então as castas são elas são muito fortes e foram, né, muito fortes e continuam tendo muita essa fortaleza dentro dentro da Índia, né? E minha última observação é o seguinte: os Vedas já tem texto lá que eles colocam sobre guerras nucleares. Mas como que eles iam ter noção sobre guerras nucleares? Porque não existia uma guerra nuclear no planeta. É porque essa guerra nuclear é trazida pelos espíritos deles de capela, né? Houve uma guerra nuclear. E aí, quem foi que explodiu essa bomba nuclear em Capela? Foi um espírito que é muito maravilhoso entre a gente, que nós amamos muito, que é o espírito Bezerra de Menezes. Então, foi o espírito Bezerra de Menezes que explodiu essa bomba, e aí, com essa explosão, morreu muita gente, e aí esses espíritos foram exilados de Capela. O espírito Bezerra de Menezes, na época, ele foi para Saturno, e onde que era um planeta muito atrasado, ficou um grande tempo, depois ele volta, né, para Saturno, vai encarnar aqui no planeta Terra, e a única informação que eu tenho é que ele vem como Zaqueu, pode até ter vindo antes, né, que foi um publicano e depois se tornou um discípulo de Jesus, e a última encarnação dele foi como Bezerra de Menezes, um espírito maravilhoso. E essa informação de Bezerra de Menezes é o Bezerra de Menezes mesmo que traz. Ele, quando estava encarnado como espírito de Bezerra de Menezes, ele, mediante a sua o grau de evolução de mediunidade, ele tem um desdobramento. Nesse desdobramento, ele tem toda essa informação e tem um livro escrito, né? Onde que ele traz essa informação. Né? Então, sobre os exilados, é isso que eu tenho a falar, né? E no próximo comentário, o comentário será a moral e a ética. Então, eu não vou sair fazendo definição de moral e ética, né? Eu sei que a moral é um conjunto de regras, né? E esse conjunto de regras nós vamos ter essa moral e vamos ter a ética. A ética está acima da moral. Então, vou pegar um exemplo. A escravidão, moralmente, ela estava certa, porque é uma lei humana, moralmente. Eticamente, que vem mais pelo grau da espiritualidade, estava errado. Porque ninguém pode escravizar ninguém, né? Então, eu vou falar nesse contexto, citar vários exemplos, né? Nesse contexto, no próximo estudo. Então, não tenho mais nada para falar sobre o comentário, passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um comentário de sábado, né, e na qual atingi meu objetivo, que foi levar uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de hoje
dizendo todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Gratidão ao irmão e irmã que me ouviram, me assistiram. Aleluia. Amém.